Portugal. Escrevi um livro, tenho ali em cima daquela mesa, Os Lusíadas. E os Lusíadas contam a história de um povo de marinheiros e heróis. Escolhi precisamente como matéria dos Lusíadas um facto histórico muito importante. A descoberta da viagem do caminho marítimo para a Índia. E por isso nós vamos ser como as gávias altas, o assobio dos ventos, a velha guitarra do fado dos mares, cheios de grandes perigos, canção para os navegadores ouvirem não repetir. Ter audácia ao vento dos panos das velas, ser como as gávias altas. Lá vem a nova trineta, que tem muito que contar. Ouvi agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais da meia-dia, que iam na volta do mar. Já não tinham de comer, já não tinham de manjar. Deitaram solas de molho para o outro dia. Há várias versões e mais acessíveis aos alunos. Logicamente que este é um livro, é uma edição especial, mas temos ali livros que também têm tudo. Os Lusíadas, eu posso-vos mostrar. Olhem só. Este livro tem exatamente o mesmo texto que está ali. Só que, se vocês virem bem, a letra é mais pequenina. E estão a ver as estrofes? As distâncias são oitavas. Tem 8 versos. Sempre com o mesmo esquema estrófico, esquema rimático, perdão. E este verso, vocês vão aprender que o verso de 10 sílabas métricas é também conhecido pelo verso heróico. Porque perdoa-me, eu disse meu amor, sabes, é o hábito. Sabes que eu sou namoradeiro. Descobriram a história. Eu até vou para cima, para cima. A história que aconteceu dos barcos foi só pelo livro ou houve outras formas de descobrir o que é que aconteceu? Ora, se pensares bem, a viagem iniciou-se em 1497. Camões nasceu em 1524. Ora, ele fez o seu percurso de vida e estudou. Ele conhece a história de Portugal. E atenção, que os acontecimentos não eram assim tão distantes. Tinham ocorrido 30, 40 anos antes dele se formar como homem. E, portanto, ele conhece a história de Portugal e ele sabe os momentos, as peripécias da história. Porquê? Porque os navegadores iam apontando, iam descrevendo a viagem. Traçando notas, fazendo cartas de mariar e apontando o dia-a-dia. Tipo um diário de bordo. E então isso era conhecido. E ele também lê, tem conhecimento dessa literatura e acaba por escrever, tentando ser fidedigno à história, mas depois também inventando aquelas peripécias, aqueles episódios com os deuses, não é? E com o gigante, para que a sua história fique ainda mais empolada e mais sublime, não é? É isso. Respondi? Não, Camões nasceu, sim. E a
foi em 1480. Era isto que eu estava a dizer. Ah, Não é? Tu também nasceste agora e sabes quem foi? Dom Afonso Henriques, quem foi? Vês como tu sabes? E não nasceste em 1140. Não, 140 e tal, foi já o Dom Afonso Henriques a tomar conta da nação. Nasceu em 1500. Foi quando ele se tornou rei. O Luís Vaz de Camões, que eu saiba, não produziu mais livros. Ele escreveu foi outro tipo de textos, sonetos. Não tenho ideia de ele ter publicado nenhum livro de poemas. Os poemas foram sendo compilados depois da morte dele e depois ficaram, digamos que juntos, numa compilação, num livro que tem vários sonetos dele. E vocês vão tomar contacto com esses sonetos, não é? Em que ele fala um bocadinho dos problemas dele também, na época, como homem, dos problemas do mundo, da ambição, do amor, da perdição. Ele fala muito desses temas, porque eram temas também muito caros na época. Caros no sentido... era o hábito de fazer poemas sobre estes temas. E Camões não é exceção, escreve o soneto. O soneto também tem uma particularidade. É uma composição constituída por 2 quadras e 2 tercetos. E o último terceto é a chave, normalmente resume as ideias principais de tudo o que foi dito para trás. Okay? E também é escrito, não é? Tem uma métrica também de 10 sílabas métricas. O soneto é uma forma fixa de fazer poesia do século XVI. eles tinham aqueles nomes. Os navios. Olha, os navios tinham... não sei responder especificamente, mas muitas vezes os navios têm nomes, reparem, aqui era de entidades divinas, anjos, não é? São Gabriel, São Rafael, não é? Ou santos, não é? E até porque o navio com o nome de santo, entre aspas, estava abençoado, não é? A Bérmio, curiosamente, nós temos um navio, ou tivemos um navio de guerra português, que é o nome era Bérmio, precisamente. E eu li há pouco tempo sobre isso, mas não te vou adiantar muito porque tenho medo de induzir a erro. E nada melhor do que pesquisarmos os nomes e ver a origem deles. Ok? Assim também ficamos a conhecer e a partilhar conhecimento. Escreveu verdadeiramente existe? Existe, sim senhor. Existe um exemplar. Só poucas pessoas têm acessibilidade a ele. Normalmente são os estudiosos. Existe na Torre do Tombo, que é uma espécie de local onde se guardam as obras, os textos originais, escritos e distinguidos, não é? entre os quais documentos importantes. E os Lusíadas, a versão original está lá também. Agora, dá para ver, mas normalmente não podemos tocar porque já é um livro. Eles vão com luvas, vão todos, para aquilo não ganhar bichinhos, bactérias, não pode estar ao ar porque degrada-se com facilidade. Portanto, há todo um cuidado para preservar aquela obra. Mas ela existe, não é? Aliás, nos livros aparece uma imagem, aquela imagem que aparece nos livros é o rosto dos Lusíadas. É isso. Como é que descobriram o livro? Onde é que eles estavam? O livro foi publicado na época do Luís Vaz de Camões. Não lhe deram assim grande importância na altura, mas depois tornou-se um livro lido, conhecido e celebrado por todos, não é? E distinguido. E então Camões depois morreu e ele foi sendo replicado. As oficinas foram fazendo mais livros, não o original, mas o texto que está aqui corresponde ao texto original. Certo?